Mais uma vez, em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar compartilhando de mais uma porção da palavra do Senhor. Isso muito alegra o nosso coração, conforme expressamos todos os dias, e também, nos alegra em saber que você é presente neste culto juntamente conosco todos os dias. E a você que é presente, nós desejamos aí as bênçãos do Senhor sobre sua vida, sua família, bem como aí os seus projetos de vida. Queridos, para a meditação na tarde desse dia, o livro é Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12, versículos 13 e 14 apenas, que assim diz a palavra do Senhor. Agora, já que ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus, obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, quer seja bom ou seja mal. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus venha ser presente no nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, ao longo de sua vida, um dia você recebeu um bom conselho. Alguém chegou para você com palavras sábias, te dando a orientação que você necessitava para uma tomada de decisão. Isso aí é algo que na nossa história, pelo menos algumas vezes, em nossa história, isso vai nos acontecer. Pessoas que se manifesta, que chega em nossa vida, sendo um verdadeiro anjo, né, Áurea? Nos ajudando com palavras sábias, palavras certas, a tomar uma decisão. E aquilo que ele falou era justamente aquilo que nós necessitávamos. Então, um bom conselho, querido, ele nos abençoa. Um bom conselho, ele nos ajuda. Um bom conselho, ele nos direciona, Um bom conselho, ele é o que nós necessitamos. Por quê? Porque nem sempre, às vezes, temos a sabedoria de tomar a decisão certa, de fazer a decisão, de ter a atitude certa. Nem sempre temos condição, querido, para isso. Muitas vezes na nossa caminhada nos falta a sabedoria e às vezes a visão de uma outra pessoa a nosso respeito acerca daquilo que estamos fazendo ou que estamos prestes a fazer. A visão desta pessoa faz toda a diferença. E é interessante quando a gente para analisar essa questão. Olha que coisa interessante. Quem te dá um bom conselho, querido, é porque te ama. Quem te dá um bom conselho é porque quer que você vá bem. Quem te dá um bom conselho é porque espera que você receba um bom resultado, tenha um bom resultado daquilo que foi decidido. Guarda isso no seu coração. Por isso que um bom conselho, um conselho que edifica, um conselho é algo divino, querido. É Deus que usa e coloca em nossa vida pessoas para nos abençoar. Tem um ditado popular aí, não alimente esse ditado, que diz assim que se conselho fosse bom, era vendido, não era dado. Querido, isso é uma mentira, nós não podemos alimentar isso. Um mau conselho está aí para destruição. Mas o bom conselho de uma pessoa que te ama, uma pessoa que tem visão, que tem discernimento, é o que nós precisamos. Então, o conselho, ele sempre esteve aí para nos assessorar. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra do Senhor, neste texto que nós escolhemos, nesses 2 versículos apenas que nós lemos, o que a palavra do Senhor vai estar se referindo aqui é o fechamento de um livro. São os 2 últimos versículos do último capítulo de um livro que o autor deste livro, após escrever coisas maravilhosas,
grandes ensinos, ele vai e nos dá um direcionamento. Ele nos dá um aconselhamento. E o aconselhamento dele é justamente esse. Olha, depois de tudo que você ouviu, e o que você ouviu? Tudo que ele escreveu, tudo que ele falou, tudo que ele mencionou no seu livro, que o livro em questão aqui chama Eclesiastes. Depois de tudo isso que você ouviu, a conclusão de tudo é... E aí ele começa a falar. Primeiro, tema a Deus. E o segundo conselho é: e obedeça aos seus mandamentos. Queridos, quando nós paramos para nós analisar esta questão, a gente vai entender que aqui está a saúde espiritual de uma pessoa, e esta qualidade de vida espiritual, ela reflete aqui em nossa vida, aqui nesta terra. Aqui nós vamos entender que ele fecha dizendo assim, por quê? Porque isto é essencial para a pessoa. Isso é essencial para o ser humano. Mas esse essencial aqui não trata de uma coisinha que eu preciso, não. Não é uma coisinha simples daquela que eu vou ali no supermercado e eu compro, ou eu mesmo faço, não. Esse essencial aqui, querido, aponta para o indispensável. Aponta para aquilo que, se eu não tiver, estarei em falta, e falta eterna. Por quê? Porque o temor ao Senhor, bem como a obediência aos seus mandamentos, me traz resultado de vida que em outro lugar tem. E eu só consigo isso aqui através de botar em prática este conselho. Temor ao Senhor. Queridos, quando nós falamos de temor ao Senhor, aqui a palavra do Senhor nos leva ao entendimento de temor de reverência. Temor de profunda reverência. Temor é o mesmo que falar acerca de considerar o seu poder. Considerar quem ele é. Saber separar as coisas. E entender que Deus está acima de todas as coisas. Então, quando nós falamos acerca de temor, a palavra do Senhor nos leva a pensar que o temor ao Senhor é reverenciá-lo. O temor ao Senhor é guardar em nosso coração por Deus uma profunda reverência. A palavra do Senhor me faz entender que temer ao Senhor também é reconhecê-lo e sim considerá-lo, porque eu só vou ter profunda reverência a quem eu considero que é o merecedor da reverência, que tem o direito à reverência, a ser reverenciado. Então, queridos, este aí é um dos segredos para termos uma vida bem-sucedida, tanto aqui nessa terra quanto nas questões espirituais. Quantas pessoas hoje não têm o mínimo respeito pela pessoa de Deus, pelo nome de Deus, pela palavra do Senhor, e vive como se isso aí não fosse nada e não trouxesse para ninguém uma terrível consequência. Mas a palavra do Senhor acerca destas coisas, acerca de que nós não podemos brincar e nem zombar, ela é muito clara quando diz que de Deus não se zomba, da pessoa de Deus não se escarnece, da sua palavra não se brinca com a sua palavra. O Senhor, ele chama, através da sua palavra, a atenção para esse respeito. Você não acreditar é uma coisa, você zombar é outra completamente diferente. Isso aí traz consequência e grandes consequências. Não participa disso. Não se envolva com quem participa dos gracejos, das brincadeiras e das piadas envolvendo o nome do Senhor. Aqui nós estamos falando de santidade. Aqui nós estamos falando de quem merece a nossa profunda reverência.
o nosso reconhecimento. Então, o autor desse livro fala, ó, o segredo para uma vida de sucesso. Em outras palavras, ele está falando aí, o segredo para uma vida bem-sucedida espiritualmente, primeiro, tema a Deus. Ou seja, reconheça a Deus. Não tem, queridos, como conhecer, não tem como envolver se eu não tenho um interesse em saber quem é Deus, sem acreditar, crer nele, dar crédito à sua pessoa, bem como à sua palavra, para que haja um relacionamento, há necessidade de um conhecimento, há uma necessidade de uma intimidade, há necessidade de eu entender que aquela pessoa existe, é real e faz parte da minha vida. Nas questões com o Senhor não é diferente. A Bíblia vai dizer que aquele que dele se aproxima, ele tem que crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É a palavra do Senhor nos chamando a atenção e nos dando esta orientação. Então, temor ao Senhor é o que a Bíblia resume como sendo o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Ser sábio é uma coisa, ter inteligência é outra completamente diferente, ter habilidades é outra completamente diferente. O que a palavra está falando aqui é de sabedoria, vai além de conhecimento, além de habilidade, além de talento, de dom. A Bíblia está falando aqui de sabedoria. E o princípio da sabedoria é temer ao Senhor, ou seja, é reconhecer o Senhor. Só anda nos caminhos do Senhor quem o reconhece, só obedece o Senhor quem o reconhece. Só entende quem é o Senhor quem tem consideração a sua pessoa. Então esse aí é um dos grandes, ou seja, é a grande chave, né? Esses conselhos é a grande chave para uma vida com saúde, querido. E nós precisamos de ter uma vida com saúde espiritual. Por quê? Porque esta vida saudável espiritualmente, ela vai me trazer segurança. Aí você fala, mas segurança de quê? Segurança em tudo para esta terra, bem como as questões eternas. E aqui o escritor do livro de Eclesiastes, ele vai dar o segundo conselho que é, né? O primeiro é que nós devemos temer a Deus, como sendo a conclusão de todas as coisas. E depois obedecer os seus mandamentos. 2 conselhos muito pequenininhos, mas viver isso não é muito fácil, não. Viver o temor ao Senhor e a obediência requer de nós disposição, querido. Requer de nós posicionamento. Requer de nós perseverança. Requer de nós projeto de vida. Requer de nós, se verdadeiramente nós almejamos o céu, a orientação é essa aqui. A palavra do Senhor nos vai chamar a atenção acerca da obediência presente em toda a palavra de Deus. A Bíblia te chamando a atenção para esta palavra. Aqui está falando assim, acerca de obedecer. E a obediência à palavra do Senhor, ela vai fazer a diferença na sua vida. A obediência à palavra do Senhor, ela vai fazer com que você alcance as promessas do Senhor, porque as promessas do Senhor, elas estão direcionadas aos obedientes, ou aos servos, ou aos filhos, ou aquele que reconhece, ou aquele que obedece. É a palavra do Senhor nos dando essa orientação, querido. Não viva direcionado pelas suas emoções, que as suas emoções não vão te levar a bom lugar. Cuidado com essa palavra intuição. Olha, cuidado com essa palavra. O teu coração, ele é enganoso. Nenhum de nós está em escape. Nenhum de nós está imune ao engano que o nosso coração
pode nos apresentar, de achar que estamos no caminho certo quando nós não estamos, de achar que nós estamos fazendo o certo quando nós não estamos. Daí a importância, queridos, de termos a palavra do Senhor como sendo o nosso guia, a palavra do Senhor como sendo o nosso orientador, aquele que nos dá a direção certa e as claras, o caminho que nós devemos seguir, a direção que nós devemos seguir, as ações que nós temos que fazer. É a palavra do Senhor. Por isso que aqui esse segundo conselho é: obedeça a palavra do Senhor. E é interessante que todas as vezes que a gente fala assim em obedecer, a gente não é muito chegado nessa palavra, não. Desde criança, essa palavra obedecer, ela não soa bem no nosso entendimento. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que você está obedecendo, no fundo, você queria fazer o contrário. Isso é desde criança, gente, é assim. Mas nas questões espirituais, quando a palavra do Senhor vai falar para você, obedeça a palavra do Senhor, é que está falando para você, isso aí é o de melhor para a sua vida. E esse de melhor para você vai refletir nas pessoas que te cercam. O de melhor para você vai chegar nas pessoas que te cercam, como a sua família, por exemplo. Ser orientados por Deus através da sua palavra é o de melhor para nós. Nós não temos visão, queridos, acerca do que é o melhor para nós. Não temos. Quantas pessoas nas escolhas da vida escolheu a morte? Escolheu a morte achando que estava escolhendo a vida. Trouxe para si objetos que gerou para ele a morte, achando que estava tendo ganho, querido. Daí as orientações da palavra do Senhor é como se o Senhor falasse assim para mim e para você: meu filho, deixa eu cuidar de você. Deixa eu cuidar de você, e a forma que eu tenho para cuidar de você é que você obedeça aquilo que eu determinei para você através de sua palavra. Isso é maravilhoso, querido. O que falta para nós é ter o entendimento que isto é uma verdade na nossa vida. E muitas vezes nós vamos deparar com uma verdade, com esta verdade, ou reconhecer esta verdade, quando um prejuízo precisou de se instalar na nossa vida. Mas a orientação da palavra do Senhor aqui é diferente. O Senhor quer aqui que você reconheça isso como sendo a verdade de sua vida, a única verdade de sua vida, sem um prejuízo maior. Porque um dia longe da presença do Senhor, querido, é um prejuízo muito grande. É um prejuízo muito grande para nós. Conforme aqui nós já falamos, o homem ele não foi feito para viver longe da presença de Deus. Não fomos e nem temos essa capacidade. Viver por conta própria. Nós não temos recurso para isso. Nós somos dependentes do Senhor todos os dias, em todos os momentos e em todos os sentidos da nossa vida. Nós somos dependentes do Senhor. E é por isso que Ele fala através da sua palavra, né? Deixa eu cuidar de você através das minhas orientações, da minha palavra. E o porquê disso tudo? E o porquê que o escritor desse livro, ele dá este aconselhamento de temer ao Senhor e obedecer a sua palavra? E o fechamento dessa conclusão é justamente com o fechamento do segundo versículo aqui. É porque o Senhor vai trazer a julgamento todas as nossas ações. Tudo aquilo que nós fizemos, diz a palavra de Deus, que Deus trará a julgamento tudo aquilo que foi feito por mim e por você, inclusive aquilo que está escondido, aquilo que você fez e que ninguém viu. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, inclusive estas coisas que estão escondidas, a palavra do Senhor nos fala que vai vir a julgamento, quer sejam coisas boas ou más.
Então, se a palavra do Senhor vai nos dizer que tudo que nós fizemos vai vir, né? O Senhor vai trazer a julgamento. Essas duas orientações de temer ao Senhor e obedecer é a chave para uma vida feliz. Porque quem teme ao Senhor e quem obedece a sua palavra vai viver de acordo com o projeto do Senhor. E conforme nós falamos, e o projeto do Senhor é o de melhor. É o de melhor para nós. Então, quem vive esse aconselhamento da palavra de Deus está livre da condenação. Está livre da condenação. Queridos, a Bíblia vai dizer que após a morte virá o juízo. Isso é um fato. E nós não temos como sair desse fato. E a questão de julgamento aqui, quando o Senhor fala que Deus trará a julgamento as nossas ações, está falando da justiça do justo juiz. E o Senhor conhece muito bem quem somos nós. E o Senhor conhece muito bem as nossas ações. O Senhor conhece até as intenções do nosso coração. Então nós devemos ter muito cuidado com a nossa maneira de viver, porque nós vivemos por conta própria, né? Achando que eu faço porque eu quero fazer, eu faço porque me deu vontade de fazer, eu faço porque eu sou assim mesmo, e nós nos esquecemos desta realidade que a palavra do Senhor vai falar, que todos nós passaremos por ela. Que o Senhor trará julgamento às nossas ações, quer sejam boas, quer sejam má. E o interessante é que quando a gente para analisar a questão do julgamento, a gente vai entender o que o julgamento de Deus traz. O julgamento de Deus vai trazer para mim e para você o resultado de nossas ações. É o resultado de nossa vida. A sentença do Senhor vai ser o resultado das suas escolhas, é o resultado da sua conduta. E para a gente fechar essa reflexão, tem um versículo lá no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 10, a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. Para que ele faz isso? Para recompensar cada um de acordo com as suas obras. Se é coisa boa, boa recompensa, né? E se as nossas obras forem más, as consequências da nossa maldade. Queridos, isso é muito sério. Essas palavras, né? Simples palavras, mas todas elas aqui mencionadas através da Bíblia Sagrada, ela tem peso de eternidade. O que o Senhor está falando aqui, que as nossas atitudes aqui, elas têm peso de eternidade. O que nós fazemos aqui, nós estamos definindo a nossa eternidade. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê entendimento acerca da sua palavra, para que você possa reconhecer, né, a grandeza do propósito do Senhor para a sua vida. Pai, muito obrigado. Mais uma vez, mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui compartilhando da Tua palavra, da sabedoria da palavra do Senhor. Assim nós oramos agradecidos por esta oportunidade que mais uma vez o Senhor está nos concedendo. E que a Tua graça seja presente, ó Deus, na vida de todos quantos estão conosco. Que o Senhor possa estar abençoando, sustentando, guardando, trazendo, Senhor, todas as sortes de bênção sobre a vida de cada um deles, bem como dos seus familiares. E, sobretudo, trazendo o entendimento acerca da Tua palavra. Assim nós oramos agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Glória